Hinos e poesias. Hinos que tocam, histórias que inspiram. Com Jonas Silva. Olá, sou Jonas Silva, seja muito bem-vindo ao canal Hinos e Poesias. Hinos que tocam, histórias que inspiram. A história que irei compartilhar com você é a história do hino O Amor de Deus, também traduzido para o português como Sublime Amor. Ambas as versões da letra foram traduzidas a partir do original The Love of God. Acompanhe comigo essa história inspiradora. Friedrich Lehmann nasceu na Alemanha. Sua família emigrou para os Estados Unidos quando ele tinha 4 anos, instalando-se em uma cabana de madeira de apenas um cômodo. Friedrich Lehmann tornou-se cristão ainda criança. Na idade de 27 anos, ele entrou para o ministério cristão. Por um tempo, ele foi um pregador itinerante, viajando a cavalo e charrete entre as comunidades. Anos mais tarde, ele se tornou pastor e editor de música. Seu trabalho e as condições econômicas de sua época permitiu tornar-se um empresário bem-sucedido. No entanto, uma onda de instabilidade econômica fez com que perdesse tudo. Lehmann escreveu centenas de hinos e seu hino mais conhecido é O Amor de Deus, escrito em 1917, para o qual sua filha Cláudia o ajudou na composição da melodia, ou pelo menos a arranjou. O propósito de Deus para nossas vidas é algo tão sublime que eu e você nunca entenderemos por completo. Isto nos remete a pensar em como Deus permitiu as circunstâncias na vida de Friedrich Lehmann para que eu e você fôssemos abençoados com este hino. Friedrich Martin Lehmann, enquanto empresário bem-sucedido no estado da Califórnia, não lhe faltava nada. No entanto, a instabilidade econômica fez com que perdesse tudo. Em suas palavras, a necessidade do sustento familiar forçou-o a encontrar um trabalho manual em uma casa de embalagem. Passou a trabalhar longas jornadas de trabalho embalando laranja e limões em caixotes de madeira. Convenhamos que não é o ambiente ideal para compor hinos e poesias, mas foi esse ambiente que o Senhor escolheu para usá-lo. Nessa circunstância, conta Lehmann, em uma noite de domingo, ao ouvir um sermão sobre o amor de Deus, tocou de tal forma minha alma que mal conseguia dormir aquela noite. Na manhã seguinte, enquanto me dirigia para a casa de embalagens, uma melodia misturada à letra sobre o amor de Deus começou a formar em minha mente. Ao longo do dia, enquanto empacotava laranjas e limões, as palavras continuaram a fluir. Durante os intervalos de descanso no trabalho, peguei um pedaço de papel e, sentado sobre uma caixa de limão vazia empurrada contra a parede, e com um toco de lápis comecei a escrever as palavras. Mal podia esperar para chegar em casa e continuar a escrever essas palavras. Ao chegar em casa, ele correu para o seu velho piano vertical e começou a tocar e compor aquela melodia. De posse do papel que rabiscara a letra, começou a encaixar como uma métrica perfeita e divina. O refrão nasce então do sermão de domingo que ainda ardia em seu coração. Ele logo terminou 2 estrofes e a melodia para acompanhá-las. Mas agora o que ele deveria fazer? Já que naquela época uma música precisava ter pelo menos 3 estrofes para ser considerada completa. Ele tentou e tentou inventar uma 3ª estrofe, mas sem sucesso. As palavras simplesmente não se encaixavam. Foi então que se lembrou de um poema que alguém lhe dera alguns anos antes. Procurando entre seus livros e anotações, ele encontrou o poema impresso em um cartão que ele havia usado como marcador de páginas. Enquanto o Sr. Lehmann lia as palavras contidas no cartão, seu coração muito se alegrou e lágrimas desceram sobre o seu rosto ao pensar no grande amor de Deus e em como tudo se encaixava. A escrita na parte inferior do cartão dizia assim: essas palavras foram encontradas escritas na parede de uma cela de uma prisão há cerca de 200 anos. Não se sabe por que o prisioneiro foi encarcerado. Tampouco se sabe se as palavras eram suas
ou se as tinha ouvido em algum lugar, decidido escrevê-las na parede de sua cela, onde pudesse ser lembrado da grandeza do amor de Deus. Seja quais foram as circunstâncias, ele as escreveu na parede de sua cela. A data é incerta de quando o prisioneiro morreu. Os homens que tiveram a tarefa de repintar sua cela ficaram impressionados com as palavras. Antes que os pintores as apagassem, um dos homens as anotou e assim foram preservadas. Assim estava escrito: se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor, a maravilha deslumbrante e eternal amor. Lehmann foi até o piano e começou a pronunciar as palavras do poema com a melodia que acabara de compor. Elas se encaixavam perfeitamente. Foi um milagre. A canção foi publicada e até hoje com esse poema como última estrofe, na íntegra como nós conhecemos. Nos anos posteriores, historiadores traçaram essas linhas até um poema aramaico do século XI, do ano 1000, intitulado Akdamut Milan. A origem dessas palavras tornou-se conhecida por Alfred Smith, o que revela um milagre ainda maior na escrita desta canção. A terceira estrofe original foi escrita em hebraico por volta do ano 1000 por um rabino judeu. Deus, sabendo que Frederic Lehmann iria escrever esse hino, também percebeu que Lehmann teria problemas para escrever uma terceira estrofe e por isso escolheu esse rabino que, embora não aceitasse a Cristo como Messias, possuía as habilidades para pintar graficamente um quadro do amor de Deus em palavras. Ele preservaria essas palavras e centenas de anos depois mandaria traduzi-las por esse prisioneiro para uma língua que ainda não existia, ou seja, o inglês. A história deste hino faz-nos entender que de fato o amor de Deus vai do topo da montanha ao mais profundo vale, ou até mesmo na escuridão de uma cela de prisão. Essas palavras do amor de Deus viajaram de um rabino judeu, através dos séculos, a um escritor de hinos gentil, e agora a todos os cristãos, a mim e a você. As palavras viajaram do aramaico ao alemão, ao inglês, ao português e muito mais. O amor de Deus não conhece limites, nem tribo, nem posição social. É muito maior do que qualquer um poderia dizer. A circunstância em que foi escrito prova mais uma vez que ele amou o mundo de tal maneira, palavra que o evangelista encontrou para descrever o amor de Deus ao enviar o seu único filho para morrer numa cruz, por mim e por você.